Olá, bem-vindos! Estamos chegando nesta sexta-feira, dia 23 de julho de 2021, chegando com o nosso Entre Linhas na TV brasileira e também na Prudente News 1070. Hoje, dia da abertura das Olimpíadas de Tóquio, em meio à pandemia, muitas modificações, uma abertura muito linda que a gente pôde conferir. Bom, e antes de passar para os destaques dos nossos comentaristas convidados, Adolfo Padilha e Divaldo Ceresini, eu quero trazer uma informação, um destaque aqui da minha parte. A paciência acabou e nesta sexta-feira, após os funcionários realizarem nova paralisação total dos serviços, a Prefeitura de Presidente Prudente decretou a intervenção na empresa Prudente Urbano. A medida foi tomada pela segunda vez na história da cidade e visa colocar o transporte coletivo nos eixos. A primeira missão é pagar os salários e benefícios de toda a categoria que sofre com o calvário desde o ano passado. Atualmente, estão pendurados os salários do mês passado, vale alimentação deste mês e parte do ticket de junho, adiantamento salarial, além de férias parceladas ainda em 2020. Bom, vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela, porque provavelmente a empresa deve recorrer à justiça também contra essa decisão da Prefeitura. Mas a gente vai acompanhar de perto. Esse é o meu destaque. Vamos lá, então. Bem-vindo, Divaldo Ceresini. Qual é o seu destaque para hoje, Divaldo? Bom dia a todos. Muito importante essa medida do prefeito. Afinal, nós cobramos algo nesse sentido ontem aqui, né, que uma medida mais enérgica fosse tomada pela Prefeitura. Bom, pessoal, o meu destaque de hoje vai para a importância da vacinação, para que todos sigam firme na vacina. A gente sempre deixa o recadinho aqui, ó, vacine-se. E ontem, pessoal, foi a vez do Flávio Bolsonaro, filho do presidente, tomar a picadinha no braço, e ele teve o privilégio de tomar essa picadinha direto do ministro Queiroga. Então, meus parabéns ao Flávio Bolsonaro, meus parabéns a todos os brasileiros que estão se imunizando e combatendo esse vírus que está atacando os nossos empregos e atacando as nossas vidas. Muito bem, vamos lá para o destaque de Adolfo Padilha. Adolfo, seja bem-vindo. Vamos lá para o seu destaque. Bom dia, Divaldo. Bom dia, Eudes. O meu destaque de hoje é como acontece algumas coisas estranhas com aquela deputada federal, Joyce Reutemann, né? Um absurdo, toda machucada, não sabe como aconteceu. Afirma poder ter ficado até 7 horas desacordada. Marido dormindo no outro quarto, não ouviu barulho, não viu nada. É uma coisa, claro, se houve algum ato de violência, totalmente reprovável, mas tem umas ações que acontecem com a Joyce que a gente fica assim meio... Com ela acontecem umas coisas realmente que são novidades, né? Muito difícil. Como você imagina alguém entrar num apartamento, um marido para ter se machucado tanto daquele jeito, não ter ouvido nenhum barulho, sei lá. A gente só torce para que ela se recupere, né? E o outro grande destaque que eu dou aqui é o seguinte: como é bom ver a Força Armada começando a falar, começando a demonstrar, opa, nós também não estamos aqui jogados do lado direito ou esquerdo aqui, quietos, vendo tudo acontecer, todo mundo passando dos limites, e não vamos nem falar, opa, chega aí. Isso é muito bom. O equilíbrio da democracia precisa, principalmente, ter equilíbrio de forças. E para ter equilíbrio de forças, tem que falar para ser visto. Toca aí, Eudes Figueiredo. Ok, a primeira notícia da nossa pauta de hoje está no Caderno de Política, no site G1, que pertence ao Grupo Globo. O ministro da Defesa, Braga Neto, negou ontem que tenha feito ameaças contra a realização das eleições em 2022. Uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo relatou que Braga Neto teria enviado um recado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, no dia 8 de julho, dizendo que se não for aprovado o voto impresso e auditável, não haverá eleições em 2022. Foi o assunto do dia de ontem e, logo pela manhã, Lira também negou que tenha recebido ameaça e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, ligou para Arthur Lira
e ouviu do deputado que não houve ameaças e escreveu numa rede social que as instituições estão funcionando. Muito bem, vamos lá, comentando esse assunto, a gente vai começar com o Divaldo Ceresini. Divaldo, quem é que está mentindo nessa história? A menina lá da reportagem do jornal Estado de São Paulo inventou isso aí? Olha, é muito difícil a gente saber quem está mentindo nessa história, porque ela tem todos os elementos para ser verdade e também tem todos os elementos para ser mentira. No final das contas, a análise que eu faço é a seguinte: esse fato é bem possível que realmente tenha acontecido. Diante da repercussão negativa que teve, da reação forte que talvez o general não tivesse imaginado que haveria, ele negou. Até porque se ele tivesse reafirmado isso daí, o clima teria esquentado de vez e nós viveríamos um caos. Talvez o governo não estivesse preparado para esse caos. Por outro lado, a gente tem também a negativa por parte do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de ter recebido esse recado. Afinal, se ele confirma a existência desse recado, ele, na condição de presidente da Câmara, também não pode ficar sentadinho se lamentando, como a gente se acostumou tanto a ver representantes nossos fazer, né? Sentar e lamentar. Tem que agir, e agir no sentido de combater essa fala e essa postura do ministro da Defesa. Então, é evidente que também não se espera que, diante da repercussão que teve, que o ministro da Defesa confirme essa situação. Então, tem todos os elementos, sim, para ser verdade. Por outro lado, também pode ser uma mentira. Não necessariamente do veículo de imprensa, do Estadão, que veio a público reafirmar a veracidade da notícia. Isso daí pode ter sido, por exemplo, um ataque do Centrão em busca de mais poder ainda. Nós já vimos a nomeação, a indicação, né, do Ciro Nogueira, a nomeação ainda não saiu, para a Casa Civil, que é o mais importante dos ministérios, como o próprio presidente já disse. Então, isso também pode ser uma atitude dos políticos de sempre no sentido de enfraquecer os militares do governo. Muito bem, vamos lá, Adolfo Padilha, agora é com você. Adolfo, me diz aí o que você achou da declaração ou não declaração do general, se houve ou não essa matéria aí que está no jornal Estado de São Paulo. Como é que você viu? Falei no meu destaque como é bom a gente pelo menos ouvir o tom da voz das Forças Armadas, né? Não é como ameaça, não é uma ameaça. Mas aqui, claro, pode ter um ali que discorda mais, outro que discorda menos. A gente vê outros poderes interferindo tanto num único poder, com um único objetivo político, de interesse político. E por que não o Exército não pode optar pela segurança do voto ano que vem? Qual é o problema? Se vivemos uma democracia, se temos um governo federal, o qual até agora, nesse momento, não teve uma atitude ditatorial, não teve uma atitude de tanta coisa que esse governo é acusado, né? É umas narrativas totalmente inexistentes, é umas narrativas assim de coisas que não acontecem. E volto a dizer, quando você vê quem é contra o voto auditável, você começa a entender por que nós temos que ser a favor. Porque todos os brasileiros que querem a transparência da eleição têm que participar das manifestações que vão vir aí pela frente. Porque veja quem é contra. Você vê até as grandes mídias, né? Colocam lá a volta do voto impresso. Isso é mentira, não tem nada a ver com voto impresso. É auditar o voto, é ter a certeza em quem você votou. É você bater na urna lá, vai sair que nem sai do cartão de crédito, os nominhos lá que você votou. Se não bateu nada errado, opa, chama o mesário. Qual é o medo disso? Eu vou ficar repetindo aqui, sei lá, até o final do ano. Eu repergunto, qual o medo disso? Agora eu queria ver o que vão dizer sobre a participação, pelo menos comunicativa, do Exército Brasileiro. Ele não pode se comunicar? Ele não pode falar? Né? A gente estava vendo que estavam pensando na possibilidade de chamar um representante do Exército para a CPI. Ninguém nunca pensou na possibilidade de chamar um representante do STF na CPI? Eu fico aqui pensando. Porque todo mundo pode ser indagado, pode ser questionado, e no STF ninguém pode, né? Vamos pensar nisso aí. Mas que venha o voto auditável, transparência 100%.
Ok, vamos lá então para a nossa segunda informação de hoje. A nossa segunda notícia que está na pauta está na Revista Oeste. O governo anunciou o desbloqueio de 4,5 bilhões do orçamento. Olha só que maravilha, hein? O Ministério da Economia anunciou então ontem a liberação de 4,5 bilhões do orçamento federal para este ano. O desbloqueio está sendo possível graças à revisão das despesas obrigatórias, especialmente do Bolsa Família e gastos com os servidores, com os salários dos servidores. Os dados foram divulgados no relatório de avaliação de receitas e despesas do terceiro bimestre de 2021. A liberação dos recursos será oficializada por meio de um decreto do presidente Jair Bolsonaro, que deve ser editado até o próximo dia 30. Divaldo Ceresini, a notícia é boa. O que vai se fazer com esse dinheiro aí, em 4,5 bilhões de reais? Olha, ainda não sabemos o que vai ser feito com o dinheiro, né? Talvez vá para financiar fundo eleitoral, na verdade, o que é um absurdo. Essa economia anunciada, é importante a gente fazer um destaque, né? Esse dinheiro não foi gasto com o Bolsa Família porque essas mesmas pessoas já estavam recebendo o auxílio emergencial, que é financiado, perdão, pessoal, que é financiado com outra fonte de receita. Tá? Não que o país esteja gastando menos. Se gastar esse dinheiro, acabará por confirmar um gasto maior. Em relação aos servidores, também nós observamos, nesses últimos 2 anos e meio, uma redução muito grande do número de servidores públicos. Isso aconteceu em razão da aposentadoria sem reposição. Não que a gente tenha que fazer uma reposição na mesma medida da aposentadoria, porque com o avanço tecnológico nós precisamos implantar isso daí para necessitar de menos servidores mesmo. Mas é importante que, nesse caso, o governo também se atente para que, nas situações em que a tecnologia ainda não avançou e que haja necessidade de servidor, para que haja essa reposição. Afinal, a sociedade não pode ficar sem os serviços públicos de Estado, né? Saúde, educação, segurança, isso que a gente sempre tem dito. Então, a economia ela vem dessas duas questões, da não reposição de servidores que se aposentam, o que também não significa diminuição de gastos, afinal, esses servidores vão receber a aposentadoria, e do Bolsa Família, cujo gasto foi transferido para o auxílio emergencial. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, como é que você vê aí? 4,5 bilhões de reais, o governo liberando. É dinheiro em caixa, né? O reforço financeiro sempre é bom, né? 4,5 bilhões para ser liberado, para ser aplicado ainda esse ano, é muito bom. Nós viemos aí, estamos vivendo ainda uma pandemia, e falo aqui o que você não vê muita gente falando não, nem por aqui. O Brasil atinge aí mais de 130 milhões de vacinados. E olha que não terminamos julho ainda, né? Essa é a boa notícia, né? Então já são quase 160 milhões de vacina distribuída. Então, como eu disse aqui e afirmo, fugindo das narrativas, veja bem, vocês podem reparar, a mídia parou de falar no atraso da vacina. Por quê? Porque não tem mais, os dados estão aí. O Brasil hoje só perde para a Índia, que é a fabricante de imunizante, de vacina. E agora o mimimi, como é que fica? Então, ter dinheiro para finalizar esse ano, combater essa pandemia e ver a economia do Brasil sendo fortalecida, criando raízes para que a gente possa, a partir de agora, ou daqui a um tempo ainda, sentir os efeitos positivos dessa estrutura, nós aqui, os baixos afegãos, é uma coisa que é um caminho mais ou menos determinado. Porque o governo sabe, honestidade, transparência, não basta, não vence eleições. O que vence eleições é o povo poder comer, botar gasolina, é isso que vence eleições. Ainda estamos assim, né? Ainda estamos assim. Então, com certeza, na hora certa, para o desespero de muitos ou de poucos, ou daquela parte da gritaria, eu acho que esses preços vão se encaixar. Pelo menos eu acredito nisso. Ok, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já com mais Entre Linhas nesta sexta-feira. Olha, daqui a pouco, depois do intervalo, vai esquentar um pouquinho o clima aqui no parquinho, tá? Daqui a pouco a gente volta com mais informações para você na TV Brasileira, na Prudente News 1070 e nas redes sociais. Voltamos já.
Ok, estamos de volta com o nosso Entre Linhas na Prudente News 1070 também. Quero registrar que o pessoal, até na Argentina, estão assistindo à TV brasileira. Daqui a pouco vou dar uns detalhes desse registro que nós tivemos aqui de pessoas de fora do país participando aqui da programação também. Bom, vamos lá para a notícia aqui do nosso segundo bloco. A colisão de movimentos negros está denunciando Sérgio Camargo à ONU por violações de direitos humanos. Essa coalizão negra por direitos, que reúne mais de 200 organizações em defesa dos direitos de afrodescendentes, apresentou uma denúncia à Organização das Nações Unidas contra o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, por violação de direitos humanos. O grupo cita constantes ataques ao patrimônio histórico e cultural da população negra e aos direitos humanos, bem como os constantes ataques a jornalistas e ao trabalho de comunicação voltados a denúncias públicas sobre o tema relacionados ao racismo. Vamos lá, Divaldo Ceresini, como é que você vê essa situação aí do Sérgio Camargo? E como é que um homem que pensa da forma como que ele pensa passa a ser presidente da Fundação Palmares, né? Eu fico bastante curioso para saber como foi que ele conseguiu chegar lá, se é que ele pensa da forma com que ele pensa. O pensamento dele está alinhado com o pensamento do presidente, né? Tanto é que ele já havia passado pelo cargo, houve uma situação na qual ele foi exonerado e depois ele acabou voltando para o cargo também. A grande questão é que a conduta dele, ela diverge bastante das condutas desses movimentos que dizem defender a população negra. No meu entendimento, esses movimentos, em diversas ocasiões, acabam por ultrapassar o limite do aceitável, do tolerável e cair em descrédito. Por outro lado, também, a gente tem que reconhecer que, em diversos momentos, o presidente da Fundação Zumbi também se excede. O fato é que tem muita gente levantando a bandeira de movimentos, sejam eles o LGBTQIA+, seja o movimento negro, seja o movimento em defesa das mulheres, de forma a atacar a honra desse tipo de ação. Nós precisamos de gente séria, de gente que realmente trabalhe em favor dessas causas, sem, contudo, colocar os cidadãos uns acima dos outros, porque é justamente sob a alegação disso daí, né, que a gente observa diversas entidades se colocando superiores ou colocando faixas da população superiores a outras faixas. Nós somos diferentes e isso é muito bom. Porém, todos nós devemos ser respeitados na mesma medida em que nós exigimos que os outros, nós devemos exigir o respeito dos outros na mesma medida em que nós respeitamos aqueles que são diferentes da gente. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini falou, agora é hora do Adolfo Padilha falar também. Adolfo Padilha, como é que você vê a situação aí? O pessoal denunciando, então, o presidente da Fundação Palmares. Coalizão de Movimentos Negros denuncia Sérgio Cabral à ONU por violações de direitos humanos. Quem está me ouvindo aí, eu gostaria de indicar a página do Sérgio Cabral, é Sérgio Direita. É um baita de um cara grande, negro, e veja lá o que ele fala sobre o vitimismo, veja lá a coragem que ele tem de falar sobre a esquerda militante negra que quer ser vítima de tudo, e ele é negro. Isso que o pessoal fica mexido, porque ele é uma autoridade negra, né? E aí a resposta dele para a ONU, não é a minha não, tá? É a resposta dele. A ONU não apita nada aqui. Coloquem coleiras nos vitimistas, mas aqui eu sou livre. Palavras dele. Então, eu acho que vale a pena vocês acompanharem a página dele, porque ele não é um cara militante. Ele não é um cara militante. Ele é um cara que coloca as coisas do jeito que tem que ser colocadas. E não faz parte dessa torcidinha de querer criar uma narrativa de fortalecer uma minoria, não para ajudar essa minoria, mas para se beneficiar.
Esse é outro também que enfrenta uma onda de oposição dessa militante gritante que nós temos no Brasil, porque ele contraria os interesses dessas entidades, que não produzem, muitas delas, né? Algumas até sim, nós não podemos generalizar, não produzem aquilo que eles falam sobre o direito da maioria, sobre os direitos iguais dos negros, né? Então, quer dizer, é um absurdo. Ele tá certo, a ONU não pita nada aqui não. Indico de novo, viu, Eudes, Bivaldo, Sérgio Direita, segue esse cara, vale a pena, entendeu? Outro dia ele escreveu uma coisa que eu vou finalizar meu comentário aqui, vou ler pra vocês. A esquerda rouba tudo, até a cor da pele, negro sou eu. Não fique surpreso se não aplicarem algum filtro bronzeador na foto, gostei da nova foto, chega de usar sempre as mesmas. Ele estava se referindo a presidente da Uni, que atacou ele nas redes sociais. Então esse é o Sérgio da Direita, tem meu apoio e eu aconselho todo mundo a seguir ele. Ok, vamos lá para a nossa última notícia de hoje. Estamos quase no final do programa, mas olha só, o PSL, o DEM e o PP estão negociando uma fusão para criar um partido. Juntas, as três siglas têm 121 deputados federais e 15 senadores, os números que formariam a maior bancada do Congresso. O grupo terá o comando dividido entre 3 presidentes das legendas. A presidência ficará com o deputado Luciano Bivar, a vice-presidência com o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, e a secretaria-geral com o senador Ciro Nogueira, político recentemente cotado para assumir a Casa Civil. Muito bem, essa união de partidos aí, já que eles estão pensando da mesma forma, não seria mais fácil, Divaldo Cerizini, eles votarem juntos do que criar um novo partido? Qual que é a ideia por trás disso, hein? Olha, Eudes, seria mais fácil eles formarem um bloco e seguirem a vida com o bloco, né? Mas seguramente tem coisa por trás disso daí. São partidos que já se demonstraram contra a impressão do voto, são partidos que já se demonstraram defensores de causas que nem sempre são as causas que a população deseja. E eu estou aqui, no fundo, com uma foto que é da última campanha presidencial, e ela traz em destaque aqui, ó, Ciro Nogueira, um dos presidentes desses partidos, e indicado agora para a Casa Civil. Aqui é o Marcelo Castro, ele foi ministro do governo Dilma e foi candidato ao Senado pelo MDB lá no Piauí também. Aqui, ó, Wellington Dias foi candidato e foi eleito governador do Piauí pelo PT. E aqui atrás, Fernando Haddad, né, segurando o cartaz com a foto do Lula. O PP, do Ciro, defendia a candidatura do Alckmin, mas o Ciro defendia a candidatura do Haddad. E agora, ele defende o governo Bolsonaro. Dá para confiar em gente assim? Muito bem, a pergunta que fica no ar, vamos lá então com Adolfo Padilha. Adolfo Padilha, movimento, Brasília está movimentada, né? Como é que você vê esse movimento aí para a criação de uma nova sigla, de um novo partido que vai praticamente mandar na Câmara? Brasília é um jogo muito diferente, já falei aqui, não adianta ficar no mundinho da Aline do Paraíso, da Alice, né, do Paraíso. Brasília funciona diferente, meu amigo. Brasília, eles se juntam mesmo nas diferenças, por uma única razão, poder. Hoje eles têm um governo que cede, mas não cede tanto. Aliás, cede muito mais do que os governos anteriores. Então vem PSL, vem DEM, vem PP, e para tentar formar uma grande bancada. O presidente ainda não definiu o partido que ele vai participar o ano que vem nas eleições, qual ele vai se filiar. Ontem ele disse que ele pode ir para o PP. Alguns vão dizer, nossa, tá se entregando pro Centrão, nossa, tá fazendo diferente. Isso chega a ser inocência política, porque o ano que vem ele é presidente. Ele não é um candidato que surfou na onda boa contra a corrupção. Mas ele tem coisas boas para mostrar do que ele fez. Espero que o ano que vem continue assim. Então ele tem que ter um partido com estrutura, porque não é culpa dele.
Se você não consegue entender isso, você não pode discutir política. A culpa é do sistema. Porque quanto custa a locomoção de um presidente durante uma campanha eleitoral? Ele vai se afastar do cargo? Então ele tem que ter, infelizmente, ele tem que estar no partido de estrutura. Não adianta. Não adianta. O país das maravilhas existe só na cabeça de algumas pessoas que não têm o que falar e começam a fazer comparações ridículas. Comparações que não cabem no termo do negócio para orientar ou pelo menos fazer pensar aquele que nos ouve aqui. Brasília é de Brasília, gente. Brasília, o presidente, se ele for rígido da forma como ele começou, ele não estaria no poder hoje. Entendeu? Ele continua rígido, flexível. Então, sabe, a pontinha da asa começa a dobrar? Tem que ser assim, senão ele não plana. Se ele ficar rígido, é tanto tiro da oposição que ele cai. Então, Brasília, precisa ser entendido esse jogo. Ah, nunca vai mudar? Vai. Ano que vem eu repito, ano eleitoral. Você aí da sua região, vamos eleger candidato que more perto da gente, que a gente conheça. Vamos eleger candidato de um prefeito que a gente conheça, que está apoiando. É assim que muda. Senão não vai mudar nunca. Você que não tem deputado federal na sua região, está reclamando para quem? Como eu, só nas redes sociais. Dá resultado? Dá. Mas tem um que a gente sabe o endereço, o número da casa e onde mora, para ir lá bater na porta e dizer, opa, não é isso que a gente quer? Ah, é muito melhor, hein? Ok, é isso aí. Muito obrigado, Adolfo Padilha, Edivaldo Ceresini. Estamos encerrando mais um Entre Linhas nesta sexta-feira, hoje, dia que teve a abertura das Olimpíadas de Tóquio, e um dia também muito especial em Presidente Prudente, porque foi decretada a intervenção na empresa Prudente Urbano, já que os trabalhadores estavam em greve, entraram em greve novamente, e a prefeitura vai assumir essa bucha aí. Muito bem, a gente volta a falar muito mais sobre esses e outros assuntos na próxima segunda-feira. Então quero agradecer Edivaldo Ceresini, Adolfo Padilha, desejar a vocês um ótimo final de semana. Fiquei de trazer um detalhe aqui, gente. Fiquei de trazer. Eu disse para vocês que tinham pessoas que estavam ligadas no outro, fora do país, ligadas aqui na programação. Eu recebi aqui uma mensagem de uma pessoa que estava acompanhando a TV brasileira, entrou em contato conosco e achei muito interessante. Na Argentina é realizada uma das maiores festas do país, que é a Festa Nacional dos Imigrantes, da qual participam 16 comunidades, incluindo a comunidade brasileira. E a Karen Ailé da Silva, de 25 anos, foi eleita para representar todos os brasileiros e ir à coroa nacional. Ela é filha de brasileiros e sempre manteve viva a cultura brasileira na Argentina. Portanto, usar as cores do Brasil, segundo ela, é uma honra e fica feliz em representar as raízes dela, né? E espera deixar os brasileiros no mais alto nível. Ela é muito bonita, uma garota muito linda. Vamos ver se a gente consegue colocar as fotos dela aí, para você ver. Está participando aqui da programação e a gente dando esse espaço super especial para Karen também, desejando boa sorte aí na festa do imigrante. Valeu, grande abraço para todo mundo. A gente se encontra na próxima segunda-feira. Até o nosso próximo encontro.